Saudações, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. É um prazer estar aqui novamente com vocês e ter vocês aqui comigo. Sejam bem-vindos. Lembrando, dá um like no positivo, ajudem o canal, cliquem no sininho preto para receberem notificação sempre que posto um novo vídeo. Inscrevam-se, ajudando a mostrar estes ensinamentos a mais pessoas. E da mesma forma, compartilhem, ok? Agradeço. Uma observação pertinente. Esta é a última aula em relação à revelação do oculto nas palavras contidas no texto bíblico. A partir do próximo vídeo, estaremos revelando o oculto no conteúdo de capítulos e versículos, revelando, como sempre, seu verdadeiro significado, ou o que chamamos no oculto de letra viva. Saiba que entendendo essas revelações, você vai entender qualquer livro religioso. Iniciando, a palavra última hora. É hora da escolha, ou treva ou luz. Em verdade, não existe a última hora. Ela significa o momento em que você deve optar pela luz ou continuar na treva. E treva, vocês já devem saber, é o mesmo que a ignorância. Últimos dias. A conclusão de um programa é dito como a conclusão de um programa divino, após o qual haverá uma espiral ascendente ao novo programa mestre da iniciativa Pai Espírito. É a forma que eles escrevem, porque não sabem escrever de outra maneira. O aumento da paz interna e das bênçãos de alegria que virão com a dispensação dos dons do Espírito Santo Shekinah sobre a humanidade espiritual, que compreenderá o conhecimento do Cristo Altíssimo, ou do Criador. Eles colocam como Deus. Vamos corrigir para o Criador, dentro de cada um de nós, e aplicará a sabedoria dos filhos de luz, que nos tornaremos, apesar que já fomos, para se preparar para o governo em Yahvé. Está em Isaías 65, 17, 22. Os últimos dias marcarão uma aceleração notável do tempo consciencial e uma intensificação do amor espiritual, trazendo a promessa de libertação, claro, observando que é a libertação do corpo físico, da mente, pois não existe a liberdade, devido ao estarmos condicionados às leis de causa e efeito ou lei cósmica, e um novo sistema de realidade. Aos ditos fiéis, está em 2 Pedro 3:13. Salmos 37, 29, Mateus 25, 1, Marcos 13, 32, 33. Essa parte, principalmente, é coisa escrita pelos clérigos. Para os que não estão trabalhando com a luz, será um tempo de grande tribulação, a época de retribuição para os sistemas babilônicos, mundiais de materialismo e manipulação econômica da criação humana, os quais serão terminados. Apocalipse 18, 11, 24, Daniel 12, 1, 13. Observando o que é que estamos vendo nesse momento do ano 2022. Portanto, últimos dias é o mesmo que últimas horas. 1 é um número crístico, início, alfa,
1 mais o zero, ou 1 mais o zero mais um zero, ou ainda 1 mais o zero mais um zero e mais um zero. Para o plano espiritual, um dia é equivalente a 1000 anos terrestres. Vocês imaginaram? Se está aqui 1000 anos, lá passou um dia só. É o princípio de tudo. Um côvado. Isso eu já expliquei, mas vamos explicar aqui novamente, porque é uma sequência, né, de palavras. Um côvado, em geral, equivalia, na época, a 44 centímetros. Prestem atenção, hein? Agora vamos esclarecer mais uma vez, aproveitando a deixa, a Arca da Aliança, conforme descrições, falam numa caixa de 1,25 m de comprimento por 0,75 de altura e largura. E eu já expliquei que significa o corpo humano. E largura de 3,5 côvados e 1,75 côvados. É só você fazer. Já a Arca de Noé, de 300 côvados o comprimento, de 50 côvados a largura e de 30 côvados a sua altura. Ou seja, cerca de 125 metros de comprimento por 30 metros de largura, vezes mais ou menos 15 metros de altura. E como já expliquei no vídeo sobre a Arca de Noé, os tolos crentes religiosos continuam acreditando que nesse barquinho caberiam mais de 100 mil espécies animal, ou seja, fauna e flora. E onde estocariam os alimentos? E como fariam com os excrementos? E com apenas 8 pessoas cuidando de tudo isso? Entenderam a tolice dos seguidores da Bíblia? E de quem escreveu também. Assim como de quem escreveu. Tem alguns aí que querem pôr a medida do côvado em 66 centímetros. Só para aumentar o tamanho dela, porque perceberam que há um erro. Entendeu? Mas, na verdade, na época, era uma medida entre 40 e 45 centímetros. Ok? O comprimento é a altura do corpo, como da largura e da espessura. Ok? Não tem nada a ver com aquele barco que dizem que acharam lá no Monte Ararat. Não é nada disso. Vamos ao outro. Um pé significa 12 polegadas, equivalente a 13,48 centímetros. Uma hora. Um período de tempo, mais ou menos, de 40 anos nossos atuais. 40 anos é igual ao homem vivendo sob as forças da natureza e começa a acordar. Ou seja, em geral, um homem principia o acordar com 40 anos de idade. Não antes disso. Muito raro. Evidentemente, se acordar. Um período de tempo encarnado. Uma medida de farinha. Entendimento crístico. Farinha, porque o trigo representa a luz. Claro, o trigo sem fermento. Ou o mesmo que sem ego. Uma moeda de prata. Salário de um dia de trabalho. Ou seja, 1000 anos encarnado. Salário vem do sal, que antigamente era usado como dinheiro. Um ciclo de existência no mar, de cristal, que é o sal.
pagando tributo, ou seja, treva, ignorância espiritual, e não recebendo o salário, é a sabedoria de luz, encarnado sem conhecimento e sem entendimento. Unção das portas e janelas, revestir-se da fé plena, crístico, estar em entendimento, conhecimento e sabedoria, vestir-se de luz, estar pleno em Cristo, estar com os chakras abertos, né? Que são as portas e janelas. Unção do santo, despertar pleno do crístico, saber tudo, crístico pleno, sabemos tudo, até onde possível. 10º, outubro, ou 8º mês, ou janeiro no segundo ano, janeiro do segundo ano, 520 a.C. Os judeus reiniciam a reconstrução do templo de Jerusalém, ou o mesmo que o povo dormente, se preparando para acordar, reconstruindo a luz dentro do templo de Jerusalém, né? Que seria também o corpo, mas iluminado. Ungir o rei, derrotar o gigante, anciões, derrotar o mal dentro de si mesmo, derrotar a treva ou a ignorância. Ungir o lombo, ou unge teus lombos. Ou avental de linho. Todo trabalhador na cozinha coloca um avental, preparando o alimento. Você recebendo alimento e se preparando para colocar o avental branco. Único Cristo, unido ou uno ao genitor. Só no plano espiritual, unido ao que gerou. Ok? Urim e Tumim, em hebraico. Cristais santificados que formam uma malha para comunicação usando a luz sagrada e os padrões de som, formando geometrias que trabalham com harmônicos em determinadas malhas magnéticas. Um sistema ou topologia de N dimensões que permite a interação de temas espirituais e não espirituais nos mundos materiais e imateriais, equivalente a Moisés e Arão. Servem para ativar completamente as energias trono, que constroem modelos de ressonância, os quais são colocados em alinhamento com as malhas de energias sagradas no planeta, assim como com as redes de Merkabah de luz. Merkabah já expliquei a vocês, né? É a nave espiritual. São as luzes de cristais carregados que produzem um efeito de campo cromático, por meio do qual as formas pensamento de oração podem ser dirigidas ao longo de qualquer número de malhas de energia, permitindo a eletrificação da matéria. Entenderam? Creio que sim. Isso é tudo coisa que vem principalmente do texto hebraico, né? Um pouco confuso, mas nada mais é do que a existência de um programa que nos controla e no devido tempo nos faz acordar. É duvidoso. Esses clérigos eruditos, eles escreviam de forma com que eles entendiam, né? Ou justamente para confundir os ignorantes até hoje, ok? Urim, luz. Uma informação mais avançada diz Urim Tumim, ser um componente usado para a comunicação, o mesmo que, de novo, Moisés subir ao monte para falar com, eles dizem Deus, mas é com o Criador. Subir o monte é entrar para dentro de si mesmo, ok? Urim é a luz e Tumim é trevas, também utilizadas para tirar sorte,
Ou seja, dentro de um saquinho escuro, se colocava uma bola branca e uma bola preta. As pessoas enfiavam a mão no saquinho e tiravam uma bola. Conforme a cor, ela recebia uma sentença. Creio que entenderam. É o mesmo que o homem entrando na carne e saindo dela. Ok? Ursa, peluda, hiberna no inverno. Alma dormindo na terra, que é o inverno. Trevas, período em que o planeta será alterado totalmente pelo plano de luz. Nesse momento, as forças caídas, que têm o seu comando na constelação de Ursa Maior, isso é o que eles dizem. Qual é a confirmação que eles têm sobre isso? Não tem, não existe. Serão neutralizados e não poderão interferir. Olha a loucura. Eles não admitem que é o próprio homem, o mal. O planeta deixará de sofrer a influência da energia negativa. Aí eu concordo. Eis o porquê da ursa hibernar. Entendam porque o planeta vai mudar de dimensão. A próxima é só de luz, esclarecendo que isso são informações recebidas por médiuns ou canalizadores, nada garantindo que sejam verdades, ok? Urso é Satanael, Satã. Útero, abismo, cair no abismo. Cair no abismo é nascer na carne, no útero materno, encarnar, ok? Uvas, sangue, dito como fruto da vida, está em Gênesis 49, 11. Representa o Israel, está em Jeremias 2, 21. Simboliza o juízo dos apóstatas, está em Jeremias 14, 18. O vinho, em hebreu, espremido, né? No Apocalipse é o vinho do juízo, 14, 8, 10, 16, 19 e 19, 15. O suco da fruta que tem a propriedade de fortificar o sangue, ok? Poder pelo conhecimento e pelo entendimento. Em verdade, não é o vinho, mas o suco da uva. É você espremido aqui na matéria, entendeu? Vara mágica, Cristo, conhecimento, o entendimento, o discernimento para a luz, o poder da palavra, né? Como já explicado, a vara mágica, a espada, né? O cajado. Varão, mal dentro de nós, espírito, grande vara, projeção de algo maior, respeitável, varoa, a alma, virago, ou predominância do mal no homem. Vaso aberto, onde coloca azeite, onde se coloca o pano para não cair mosca que estraga o azeite. Azeite representa a luz, pois era utilizado nas lâmpadas justamente para fazer luz, também já explicado. Vaso de ouro, voltando ao mestre, onde se coloca o vinho, o suco de uva, é o crístico, conhecimento acordado, né? Vaso, alma, consciência divina. Vasos, humanos dormentes ou acordados. Vasti, rainha. Alma que não escuta a voz do mestre, não ouve o rei. Alma sem luz, o contrário de Esther. Esther é o mesmo que estrela. Vasti é a alma encarnada sem luz. Pode ser também Jezabel ou Lilith, entre outras. Velhice, cidade espiritual, desencarnar na luz. Verbo se fez carne, a essência entrou no corpo. Verbo, palavra, conhecimento, Espírito de Deus, a palavra viva quando entendida.
véu, corpo, barco, ignorância, como costumam dizer, véu de Maia, véu de Sofia, ou seja, o véu da alma que dorme, pois não vê através do véu. Véu de Maia, né, ou de Sofia, é ilusão. Vida, experiência preparatória para a vida espiritual e eterna com o Criador. Ela é semeada para nascer dentro do caminho infinito, resultando em uma parceria com o chamado Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é invenção dos eruditos, já falei, né? A verdadeira vida é alcançada por uma fé atuante que busca ser a luz, tornando-se ungida como o Cristo por meio da palavra, que batiza os elementos do corpo na luz, na plenitude do Espírito. Encontrar-se-á a perfeição na realização da vida. Esta relação permite a perfeição em todos os níveis de bem-aventurança com o Criador. Salmo 139. De acordo com o grau de revelação e glória, está em 2 Coríntios 12, 1, 2. O sol, luz, calor, energia, nos é necessário pelo tipo de vida na Terra, onde a radiação é a energia para a fotossíntese, de onde todas as formas superiores de vida física obtêm suas energias. Este é o ponto em que a vida inteligente deve decidir se possui capacidade de atravessar o espaço cúbico de vida. Por isso, a simbologia mostra ser o homem um quadrado, ou mais correto, o cubo, como o Kama, e demonstra o homem crucificado ou preso no corpo. Se pegarmos um objeto em forma de cubo e desmontá-lo, veremos uma cruz com 6 quadrados. Identificar-se com uma inteligência de semente estelar da evolução superior em um sistema estelar vizinho é unir-se em coparticipação como um novo membro de uma família galáctica. A experiência preparatória para a vida espiritual e eterna com o Criador, não com Deus, como eles dizem. E isso ainda tem uma certa distância para chegar lá. Vida-luz, a codificação de conhecimento para metamorfose e revelação da luz eterna no envoltório de luz, da forma, a extensão da luz eterna na multiplicidade do eu divino, experienciando até mesmo a forma física. Videira, símbolo da vida, onde se dá muitos frutos, a conhecida como a árvore da vida. Vides, pé de uva, parreira, nós, onde pode dar bons frutos e em geral não dão. Vinagre e fel, mentiras, difamação, deficiências causadas pelo ego inflado, vindos para cá, sujeira, caídos na treva, na lama, no barro, portanto somos os caídos. Vingança de Deus, que não existe, contra o espírito das trevas, isso não existe, o Criador não se vinga. Deus é a palavra que eles criaram. Quer dizer que, quando você começa a acordar, você inicia a observância da lei de causa e efeito, onde você se torna livre ou continua na prisão. E vem os babacas dizendo que o Criador é vingativo. Cala a boca! Não entende nada, fica dando palpite. Bom, vamos lá. Vinha, fé, crença e busca pela iluminação. Vinho, espírito do crístico, espírito da sabedoria, Espírito Santo, estar voltado a Jesus Cristo, que não é Jesus Cristo, é ao Cristo. Canaã da Galileia. Repetindo, vinho não tem fermentação, portanto é o suco de uva. É o vinho que não tem fermentação. Vinho na talha,
pronto para receber a sabedoria crística, entendendo a letra viva dentro do corpo físico que é a talha. Virar o calcanhar, virar as costas para Cristo, para o Criador. Beleza, saúde, dinheiro, ego, etc. Tirando isso, a maioria não dá valor a nada mais. Nunca devemos virar as costas para o crístico, pois os únicos prejudicados são o próprio homem encarnado. Virgem, almas à espera de um espírito para casar. Voltar à essência da criação, unidade, limpar-se, voltar à luz. Virtude, ter entendimento, ela só vem com o entendimento. A virtude só vem com o entendimento. Vituperar, dirigir vitupérios, afrontar, insultar, difamar, ofender, manifestar desaprovação ou censura a repreender, viver continuamente na ilusão física. Viúva, mata o espírito da terra, nega as trevas, a alma iluminando-se, deixando de ser subjugada ao mal ou à constante ignorância. Viúva pobre, alma sem bênção, sujeita à ignorância. Vivendo, ou seja, vivente, vivo, viva, luz vivente, Criador vivo, palavra viva, verbo vivo e outros. Predicado que indica a existência de uma consciência viva, uma emanação da consciência infinita, presente e reconhecível em toda a criação. Viventes são ditos como anjos, e eu já expliquei que anjos não existem. Isso é dito pela igreja mentirosa, pois são extraterrestres, ou todo aquele que acorda. Viver na Terra, momento de pesadelo, encarnado em sofrimento. Voltar a Damasco, reencarnar. Voltar à Terra, ser batizado pelo útero, encarnar no útero. Vossas gerações, encarnações. Zambujeiro ou azambujeiro. Falsa oliveira, oliveira brava, não dá bom azeite, renovo, bastardo. Os que pregam pela letra morta, é a oliva amarga, carnal, mental, os que entendem o evangelho literalmente. O crístico não lhe revela a letra viva. Está em Isaías 14, 19. Não estar pronto para entender ou limpar-se. Bom, meus queridos, chegamos ao final e fraternalmente desejando a todos que suas lâmpadas sejam cheias de bom azeite para se fazer a luz e o seu trigo seja feito sem fermento, o pão sem fermento. Tornem-se luz. Assim seja. Sempre. Até breve.